Nos últimos dias, o governo anunciou um novo pacote de 300 bilhões de reais para tentar dar um incentivo para a indústria nacional. Com isso, teve muita gente que viu com bons olhos essa tentativa de reindustrialização do país. Mas também muita gente que já logo se lembrou que a última política industrial que a gente tentou fazer foi o pilar da maior crise econômica em termos de redução do PIB que o Brasil já passou. O pessoal mais das antigas ainda vai falar que a última crise inflacionária que a gente teve, que só foi resolvida com o Plano Real, também foi causada por políticas industriais mal desenhadas lá na década de 70. E aí surge o questionamento: vale mesmo a pena fazer política industrial? Antes de qualquer coisa, e rapidamente, se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito e já deixa aquele like esperto, porque senão depois você vai esquecer que eu sei. Bom, para falar sobre esse tema eu vou beber de várias fontes e de vários autores, mas em especial eu vou usar como referência um artigo do Marcelo de Paiva Abreu chamado Which Industrial Policies Are Meaningful for Latin America? Ou Quais políticas industriais fazem sentido para a América Latina, em português. E de cara eu já dou a letra para vocês. Ter uma indústria forte é sim importante para o desenvolvimento econômico de um país. Não é a única coisa importante, mas também é importante. É o que a gente costuma chamar na economia de condição necessária, mas não o suficiente. Tá, mas por quê? A primeira questão é que a variável que mais importa para o enriquecimento dos países no longo prazo é a produtividade do trabalho, ou seja, quanto o trabalhador consegue produzir por hora de ofício dele. E a indústria, no geral, é o setor com a maior produtividade do trabalho em comparação com a agricultura e com os serviços. Então, ter um setor industrial grande significa que a maior parte dos seus trabalhadores está alocada em uma área de alta produtividade. Outra coisa que conta muito é o setor externo. No mundo globalizado, a gente compra e vende para tudo que é país. Só que a depender do que você produz, você pode ter certas dificuldades nessa história. Se você é um país que produz muita soja, como é o caso do Brasil, você vai ter que vender várias sacas de soja para conseguir comprar, por exemplo, um computador ou um maquinário industrial. E muitas vezes a quantidade de computadores e maquinário industrial que a gente compra é tão grande que a exportação das sacas de soja não dá conta de compensar, porque teria que ser muito. Então a gente fica com o que os economistas chamam de balança comercial deficitária. Ou seja, a grana que a gente gasta importando tende a ser maior do que a grana que a gente recebe exportando. E isso no longo prazo pode dar muito problema. Então beleza, parece que de fato ter uma indústria desenvolvida é uma condição importante para o enriquecimento do país mesmo. Mas aí tem a pergunta: como a gente desenvolve a indústria? E nessa parte o problema começa a aparecer. Se a gente olhar para os países ricos hoje, a gente vai identificar meio que dois tipos. Aqueles que são ricos há muito tempo, tipo Inglaterra, Austrália, Estados Unidos, Alemanha, e países que ficaram ricos recentemente, em geral depois da década de 1950, tipo Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong, e alguns outros que ainda são renda média, mas do jeito que tá já chega na renda alta, tipo China e Vietnã. E todos esses países conseguiram ficar ricos por meio de uma industrialização pesadíssima. Só que se a gente parar para lembrar, os países da América Latina, inclusive o Brasil, também passaram por um intenso período de industrialização que começou até antes, ali em meados da década de 30 e perdurou até a década de 80, ou seja, foram 50 anos de política industrial. Por que a gente não ficou rico? E é aí que o Marcelo de Paiva Abreu vai chamar a atenção para a maneira com a qual a gente promove a industrialização. Para início de conversa, ele vai falar que tem dois tipos de política industrial: as políticas verticais e as políticas horizontais. As políticas verticais são aquelas tradicionais que a gente conhece mesmo. Escolhe um setor, protege de concorrência internacional, dá subsídio, isenta de pagar imposto e espera que ele se desenvolva. As políticas horizontais são um negócio mais genérico, mais universal. São políticas de melhoria do ambiente de negócio, simplificação da tributação, investimento em pesquisa e desenvolvimento, melhoria de capital humano, ou seja, são políticas que vão beneficiar sim a indústria, mas todo o resto também, agricultura, serviços. E nesse quesito, os países do Sudeste Asiático usaram e abusaram de políticas industriais horizontais. Enquanto a gente parece até que fez o contrário, dificultou mais as coisas. Nossa tributação é uma das mais complexas do mundo. O tempo que se gasta para abrir uma empresa no Brasil é super alto. O capital humano é baixíssimo. Nossos jovens têm extrema dificuldade de fazer operações básicas de matemática e de interpretar um texto.
E isso tem um motivo. Os governos não se importavam com isso, principalmente antes da Constituição de 1988. Aqui sempre foi muito política industrial vertical mesmo, proteção, subsídio e isenção. Mas e aí, sobre políticas verticais? Os países asiáticos fizeram? Sim, fizeram e fazem até hoje. Só que ela também foi bem diferente do jeito brasileiro. Lembra que eu falei que uma das principais preocupações dos economistas é com o saldo da balança comercial? Então, aqui no Brasil, para tentar solucionar esse problema via industrialização, os governos optaram por proibir ou dificultar muito a importação de bens industriais. Eles esperavam que assim, sem competição externa, a indústria nacional ia conseguir florescer e se desenvolver. Essa estratégia ficou conhecida como processo de substituição de importações. E como o nome já diz, ele tem como objetivo principal substituir tudo que é importado por produtos nacionais. É quase como se o país visasse se tornar autossuficiente, produzir ele mesmo tudo que precisa. E o início do processo de substituição de importações deu até certo, para falar a verdade. Muita coisa simples que a gente importava, a gente passou a produzir aqui, tipo roupa, sapato, comida processada, bens que a gente costuma chamar de bens não duráveis. E nessa, o setor industrial cresceu pra caramba, a renda das pessoas acompanhou esse crescimento, então nós ficamos de fato mais ricos. Só que conforme o tempo passa, o processo de substituição de importações vai avançando e a gente começa a precisar produzir coisas mais sofisticadas no país, tipo carro, eletrodomésticos, semicondutores, maquinário. E esse tipo de produto tem custos iniciais muito mais elevados do que da indústria de sapatos, por exemplo. Então, das duas, uma. Ou você consegue uma demanda de escala gigante para compensar os custos iniciais da sua produção, ou você precisa vender esses bens a um valor extremamente alto. Como o mercado consumidor brasileiro para esses bens não é tão grande a ponto de compensar os custos elevados, a opção dos industriais foi jogar o preço do bem final deles nas alturas. Só que quando o preço do maquinário sobe, o preço de tudo sobe. Porque todos os setores usam maquinário para produzir as coisas, principalmente os setores industriais. Então acabou que toda a nossa indústria cobra preços elevadíssimos por produtos que nem são tão bons assim, porque o custo de produção delas é mais alto, em decorrência de ter que comprar maquinário mais caro. E aí a única forma de a indústria continuar existindo é se o governo continuar dificultando bastante as importações e dando subsídio para ela. Porque aí mesmo que o produto nacional seja caro ou de baixa qualidade, o custo-benefício dele ainda acaba sendo competitivo com os produtos internacionais, porque os produtos internacionais vão ficar muito caros por conta das tarifas elevadíssimas. E mesmo que a indústria nacional dê prejuízo, ela ainda tem um subsídio do governo para ajudar. Só que assim, se o setor industrial nacional não tem concorrente e ainda ganha uma grana do governo para evitar prejuízo às vezes, por que ele vai se esforçar para fazer produtos melhores a um preço mais baixo? E aí a gente entra num ciclo vicioso de desgraça. O governo protege a indústria nacional porque se abrir a economia ou cortar subsídios, ela quebra e o PIB colapsa. Só que o fato da nossa economia ser fechada e ter tanto subsídio assim, acaba fazendo com que a nossa indústria se mantenha extremamente ineficiente e improdutiva, cobrando preços super altos por bens de baixa qualidade. E quem se dá mal no fim das contas é o cidadão. Agora, indo para o outro lado da história, como então que isso deu certo nos países asiáticos? Então, lá eles também identificaram aquele problema de balança comercial que eu falei para vocês. Só que para resolver isso, o modelo de política industrial vertical não foi o de substituição de importações. Na verdade, eles preferiram tentar aumentar as exportações, para entrar mais dinheiro na economia deles e eles continuarem importando sem ter déficits. Então o objetivo deles era dar apoio para que o setor industrial deles passasse a exportar para outros países. É diferente daquela ideia nossa de tentar se fechar para o resto do mundo. Eu produzo tudo aqui dentro e não preciso de ninguém. Além disso, eles escolheram setores industriais específicos que eles identificaram que tinha alto potencial produtivo e capacidade de competir internacionalmente com outras marcas globais. A partir dessa escolha, eles deram sim subsídio e proteção, mas também deram meta e prazo para esses setores se desenvolverem. Então era mais ou menos assim, a gente identificou que nosso país tem muito potencial para desenvolver, sei lá, carro. Então eu vou ajudar a sua empresa de carro a crescer. Mas se em 10 anos ela não estiver competindo internacionalmente com, sei lá, Chevrolet e Volkswagen,
acabou o subsídio, acabou a proteção e a gente vai fazer um novo estudo para identificar outro setor com potencial. Vocês entendem a diferença? Tem um estudo, tem uma especificação, tem uma estratégia de alavancagem e tem um posicionamento firme do governo no caso de fracasso. Aqui, do jeito que está hoje, a gente faz política industrial basicamente para a indústria sobreviver e não para ela ser competitiva. Não tem um estudo para identificar onde o Brasil poderia desenvolver vantagens comparativas com outros países, com ganhos de produtividade e progresso técnico. Aqui é mais o tipo, se não der subsídio para as montadoras, elas vão demitir todo mundo. E aí o governo fica meio sem ter o que fazer e concede esses benefícios. Então, acho que ficou bem clara a diferença entre as políticas industriais asiáticas e as da América Latina. Lá, a industrialização foi aberta, voltada para fora, e isso forçou as empresas beneficiadas pelo governo a serem muito produtivas para conseguirem competir com a concorrência internacional. E aí, a industrialização cumpriu o seu papel de equilibrar a balança comercial e aumentar a produtividade do trabalho no país. Aqui, a industrialização foi fechada e isso tirou a preocupação das empresas em obter ganhos de produtividade, porque elas não tinham concorrência nenhuma e nem prazo para se desenvolver. Isso resultou basicamente em uma indústria artificialmente mantida pelo governo por meio de proteção e subsídios ad aeternum. No fim das contas, a gente teve pouquíssimos ganhos de produtividade do trabalho. Enfim, o que a gente consegue tirar de tudo isso é que sim, indústria é importante e dá sim para fazer política industrial. Mas antes da gente fazer política vertical, a gente tem que focar nas horizontais, porque é mais fácil, mais barato e é o que mais minimiza as chances de erro. É incoerente você ter um ambiente horrível para a indústria se desenvolver e depois proteger ela da concorrência internacional e dar subsídio para tentar remediar. É tipo cortar a perna de uma pessoa e depois dar uma muleta para ela. E na hora que for fazer política vertical, ela tem que ser em setores específicos, com potencial, ter prazo de validade, métrica, e não ser uma bolsa empresário, sem contrapartida nenhuma e precisando ser renovada todo ano para evitar uma desgraça ainda maior, que é a dissolução do setor industrial como um todo, né? Mas enfim, então é isso, galera. Se você ainda não curtiu o vídeo, deixa o seu like aí, por favor, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Valeu e até mais!